Qual é o formato da Terra segundo a Bíblia? E o que os cristãos antigos diziam sobre isso? A Bíblia é um livro científico? Nesse vídeo iremos responder a essas perguntas. Iniciarei falando sobre Teófilo de Antioquia, cristão primitivo do ano 180 d.C. Ele diz: os historiadores ignoraram isso e querem dizer que o mundo é esférico e comparável com um cubo. Mas como podem ser verdadeiros nisso, se ignoram a criação do mundo e seu povoamento? Quem dos chamados sábios, poetas e historiadores foi capaz de dizer a verdade nessas coisas? Como vimos, essa discussão do formato da Terra não é recente. Teófilo está denunciando os cientistas daquela época, indo contra essa ciência que ignora a criação de Deus. Teófilo era um cristão conhecedor da Bíblia, por isso que ele diz que a Terra não é esférica, ou semelhante a um cubo, coisas com 3 dimensões. Mas ele diz que é um plano, com um firmamento rígido, que foi dado o nome de céu. Só por curiosidade, nessa época já se discutia sobre evolução, e que viemos de outras espécies e que o mundo tem milhões de anos, e que o mundo é incriado. No livro de Teófilo está escrito: não nos interessa assunto de muitas palavras, mas esclarecer a quantidade de tempo passado desde a constituição do mundo, convencendo da inanidade e charlatanice os historiadores, pois não se trata, como disse Platão, de 20.000 anos desde o dilúvio até seu tempo, nem de 150.375 anos, como dissemos que afirma o egípcio Apolônio. O mundo também não é incriado, nem o acaso rege tudo, como sonharam Pitágoras e outros, mas é criado e governado pela providência de Deus, que o criou. Santo Agostinho também denuncia essa ciência no seu livro publicado no ano 426 d.C., ele diz: vamos, então, omitir as conjecturas de homens que não sabem o que dizem, quando falam da natureza e origem da raça humana. Eles são enganados, também, por aqueles documentos altamente mentirosos que professam dar a história de muitos milhares de anos, embora, considerando os escritos sagrados, descobrimos que nem 6.000 anos ainda se passaram. Agostinho e Teófilo sempre denunciavam a ciência naquela época, indo contra os historiadores e filósofos, dizendo em seus livros que viemos da criação, que a Terra não é esférica, e que não viemos de outras espécies. E o que a Bíblia diz sobre o formato da Terra? E o que ela diz sobre o firmamento? Assim está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Isto é, que o céu foi feito pelo princípio, conforme dissemos antes. De certo modo, chama a terra de solo e alicerce, e de abismo a imensidão das águas, e também de trevas, porque o céu, criado por Deus, cobria como uma tampa tanto as águas como a terra. Pois está escrito: fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. Gênesis 1, 7-8. Vamos citar um exemplo para ficar fácil o entendimento. Um homem que, sendo daqui de baixo, começa a construir pela terra, e logicamente não pode pôr o telhado antes de ter assentado os alicerces. O poder de Deus, porém, se manifesta antes de tudo em fazer as coisas do nada e depois fazer como quiser. De fato, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Assim, o céu, como uma abóbada, continha a matéria, semelhante a uma bola. Com efeito, outro profeta, chamado Isaías, falando a respeito do céu, disse: este é o Deus que fez o céu como uma abóbada e o estendeu como uma tenda para nele habitar. Isaías 40:22. Em outra parte, ainda falando a respeito do céu está escrito: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 2 Pedro 3:5. Esse texto entra de acordo com o livro de Gênesis que acabamos de ler, que existe um firmamento, e acima deste firmamento existe águas. Falando da criação também está escrito:
Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Salmo 148:4. Existem vários versículos sobre o céu, mas para o vídeo não ficar grande vou citar sobre o formato da terra que está na Bíblia. Assim está escrito: E ele o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele o que estende os céus como cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. Isaías 40:22. Em outras traduções a palavra círculo se traduz como globo, redondeza, cúpula, entre outras. A única tradução que se refere a uma terra tridimensional é o globo, o restante das traduções se refere a duas dimensões, um plano circular, ou redondeza, que seria a tradução original do texto. Para acabarmos temos ainda mais um texto, para provar que a Bíblia é um livro geocêntrico, criacionista e de um mundo plano, parado, um reino criado por Deus. Assim está escrito: A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Jó 38:14. Um selo tem a forma de um globo ou de um plano? Em toda a história do mundo, nunca se considerou que vivemos em um globo, que se movimenta em rotação e translação sobre o vácuo do espaço. Sempre os antigos faziam suas descobertas através de um mundo plano e parado. Você ouvinte que acredita na Bíblia, pense bem sobre essas evidências da palavra, estude e pesquise. A Bíblia nunca aceitará a ciência moderna, creia somente nela, pois ela é a verdade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, versículo 160.